Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje falaremos sobre o seguinte assunto: paixões. E vamos ver como Kardec trata dessa questão nas obras fundamentais. Para fazer esse vídeo, me baseei em alguns livros. O primeiro, As Paixões da Alma, de René Descartes. Nesse livro, Descartes vai trabalhar o conceito de paixões e os diferentes tipos de paixões. Também vou me basear em dois livros do Corre Márcia. O primeiro, O Espírito e Matéria. O segundo, um livro chamado Os Espíritos e os Homens. Também vou me basear num artigo do Silvio Schibeni, onde ele também vai tratar dessas questões das paixões. Então vamos prosseguir. No sentido etimológico, paixão vem do latim passio e se opõe à ação. Então paixão no sentido etimológico é o contrário de ação. Paixão é receber a ação passivamente. Então, por exemplo, se eu bato minha mão numa mesa, minha mão está realizando uma ação e a mesa está recebendo uma paixão. No sentido trabalhado pelo Espiritismo e pela filosofia de Descartes, paixão é uma emoção que decorre da influência da matéria. Então toda emoção que decorre da influência da matéria é uma paixão. A paixão em si é neutra, não é nem boa nem má. Vai depender do domínio que temos sobre ela. Kardec, no Livro dos Espíritos, usa uma metáfora, uma analogia muito interessante para a gente entender isso. Ele vai dizer, na questão 908 do Livro dos Espíritos, o seguinte: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixar de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então essa analogia entre as paixões e o corcel, que é um cavalo usado em corridas, é muito interessante. Assim como o corcel, a paixão só é boa quando governada. Se a pessoa em cima do cavalo perde o domínio sobre o cavalo, aquele cavalo passa a se tornar algo ruim. Então, da mesma forma, a paixão, quando é desgovernada, ela se torna algo ruim. Vamos usar alguns exemplos. A alegria, por exemplo, e a tristeza. A tristeza, num nível baixo e controlada, pode ser boa, porque faz com que a gente se preocupe e busque resolver nossos problemas. A alegria, num nível alto e descontrolada, pode ser ruim, porque pode fazer com que a gente se torne vigilante. Da mesma forma, o medo, por exemplo, num nível baixo e controlado, pode ser útil, porque pode evitar que a gente se machuque, que a gente até perca a nossa vida. Mas num nível alto e descontrolado, impede que a gente faça diversas coisas. Então, recapitulando, a paixão, ela em si é neutra, não é nem boa nem má. Vai depender do domínio que temos sobre ela. A paixão não pode ser controlada diretamente, através da vontade, apenas indiretamente, utilizando recursos do pensamento e da imaginação. Por exemplo, se somos agredidos, temos o costume de sentir raiva do agressor. Quando isso ocorrer, nós temos que formular na nossa mente argumentos que nos convençam e que aquela paixão que estamos sentindo é nociva. Podemos pensar, por exemplo, que aquela pessoa que nos agrediu é infeliz, que não podemos nos rebaixar ao nível dela e que a justiça de Deus sempre se faz. Então não precisamos nos preocupar em nos vingar ou qualquer coisa do tipo. As paixões podem ser analisadas sobre a perspectiva da escala espírita. Sabemos que na escala espírita há 3 ordens: os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons da segunda ordem e os espíritos puros da primeira ordem.
Os espíritos imperfeitos da terceira ordem sentem boas e más paixões. Os espíritos bons da segunda ordem sentem apenas boas paixões. E os espíritos puros da primeira ordem não sentem nem boas nem más paixões. Porque, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 112, os espíritos puros não sentem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Para terminar, vamos falar da origem das paixões. Kardec vai dizer na Gênese que todas as paixões derivam do instinto de conservação. Então vamos ver o que ele diz. Kardec, na Gênese, no capítulo 3, diz o seguinte: estudando-se todas as paixões e, mesmo, todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Então, como vemos, todas as paixões, tanto as boas como as más, nascem do instinto de conservação, nascem de uma necessidade natural. Por exemplo, o medo, ele nasce do instinto de conservação, porque nós precisamos do medo para sobreviver, para evitar que a gente arrisque nossa própria vida. A tristeza, por exemplo, vem do instinto de conservação também. A tristeza no sentido, no nível controlado, no nível baixo, vem no instinto de conservação, porque ela é útil para a sobrevivência se for no nível baixo, porque faz com que a gente procure resolver nossos problemas, que a gente procure resolver uma enfermidade, por exemplo. Então é isso, espero ter sido claro e nos vemos no próximo vídeo. Eu vou deixar aí na descrição um texto que eu fiz explicando melhor essa questão, além do link para os artigos e para os livros que eu mencionei. Então é isso, abraço.